Hoje tem mais um episódio da série Valorizando a Nossa Cultura. Você lembra de algum livro de ficção científica que falava sobre como seria o futuro? Alguns até acertaram, hein? É sobre isso que o Alexandre Mendonça fala agora. A partir de agora você vai conhecer pessoas que nos fazem viajar e se emocionar, descobrindo histórias fantásticas do passado, do presente e até de situações que você jamais poderia vivenciar numa única vida. E tudo isso sem sair de casa. A Unicred e a NDTV estão trazendo para sua televisão experiências de vida que só a literatura é capaz de proporcionar. De fato, a Unicred tem uma missão muito grande: trazer melhores resultados financeiros para o cooperado, mas também inserir esse resultado dentro da comunidade, dentro da sociedade que ele vive. Este projeto, esta série, Valorizando Nossa Cultura, visa estimular o conhecimento, estimular uma reflexão sobre a importância da literatura em Santa Catarina. Você já deve ter assistido a um filme de ficção científica que acabou mostrando coisas que hoje estão se tornando realidade. E os livros acabam revelando as tendências do futuro. O Dr. Luiz Alberto Silveira é médico oncologista há 50 anos e tem 15 livros publicados. Ele enxerga o livro como uma grande fonte de respostas para a nossa vida. O livro significa uma viagem produtiva ao passado, ao presente, a tudo que se nos ocorre na sociedade e uma viagem ao futuro. O médico e escritor também faz uma crítica à sociedade atual, por causa da falta de leitura. As pessoas conhecem muito poucas palavras e cada vez mais pobres, sobretudo com a tecnologia, com o computador, não é? Então, ler estes personagens do passado e até do presente significa conhecer a evolução da literatura, a evolução da escrita, o conhecimento através da palavra, do som da palavra e da sensação que a palavra dá em nossa mente, no nosso coração. Alguns livros que o Dr. Luiz Alberto indica explicam muito do que estamos vivendo hoje. O primeiro deles é ficção, Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Se nós lermos novamente, isso em 1932, e começarmos a perceber o que está acontecendo hoje na sociedade, é que as pessoas usariam uma substância para ficarem mais tranquilas, mais calmas. E essa substância seria soma. Hoje a gente usa alfazolam, lexotan, todos tranquilizantes. Um outro autor que foi best-seller é o Yuval Harari, o Homo Deus e o Sapiens. Ele faz uma análise desde a época das cavernas até os dias atuais sobre o ser humano e sua evolução, a evolução da sociedade. O Michio Kaku entrevistou 300 cientistas top, todos premiados, e indagou sobre como estaria o mundo em 2030, 2050 e 2100. E não deixo de gostar do Toffler, que é lá de 1950, 1960. O Toffler escreveu O Choque do Futuro, A Terceira Onda, que é um autor fantástico. Ele, lá por 1950, 1960, ele imaginou que nós teríamos dinheiro de plástico, que seria o cartão de crédito, que nós trabalharíamos em casa, que haveria o home office. O Dr. Luiz Alberto ainda lembra dos grandes escritores que precisam ser melhor conhecidos, até porque eles representam dois grandes momentos da literatura brasileira. O primeiro é o realismo, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado em 1881. Então, os livros de Machado de Assis tratavam muito de forma irônica, de forma com certo humor, a realidade. Era uma produção mais crítica. Então, o defunto fez a sua autobiografia quando ele morreu, quem estava no enterro, e assim vai. Então, é muito interessante essa escrita de Machado de Assis. Ele também tem Quincas Borba, Dom Casmurro, Helena, então livros fantásticos. Já em 1893, o poeta catarinense Cruz de Souza inaugura o simbolismo no Brasil e se torna uma referência em todo o país. Cruz de Souza, que teve uma vida literária muito curta, ele faleceu aos 36 anos, mas ele
coloca toda a sua preocupação com racismo, né? É um tanto pessimista até a literatura, mas ela é muito densa, ela é muito profunda. Então a poesia de Cruz de Souza, que é o nosso grande representante, ele inclusive é o patrono da cadeira número 15 da Academia Catarinense de Letras, que hoje é ocupada pelo professor Celestino Sacchetti. Com uma bagagem invejável de leitura e uma vida toda dedicada a pacientes com câncer, o médico Luiz Alberto decidiu escrever sobre pessoas e seus sentimentos. Esse livro aqui eu mais gosto. São cerca de 350 textos que tratam do ser humano, que tratam da família, da pessoa humana, das convivências em casa, no trabalho, na sociedade. Então é um livro para cabeceira de cama. Você abre e vê o texto, né? Palavras que sentem e são sentidas, por exemplo. É um texto para reflexão. A obra mais recente organizada pelo médico é uma coletânea de textos, Nas Asas do Martim Pescador. Então a Unicred apoiou a Academia Catarinense de Letras e nós fizemos uma antologia. Então são textos dos acadêmicos mostrando a cidade de Florianópolis e a sua história. Todo tipo de leitura enriquece a nossa vida, mas é com a literatura brasileira e catarinense que podemos de fato conhecer o mundo ao nosso redor. Não sabemos exatamente para onde vamos. E a literatura está começando a registrar todos esses elementos e ela vai mostrar lá na frente o que nós vivemos hoje.